Ótimo, já iniciamos a gravação. Meninas, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai fazer uma orientação direta ao ponto, a partir da aula da professora Ana Shirley, que deu também essa parte discursiva, mas eu coloquei lá no WhatsApp um material para vocês com padrão de resposta, situações hipotéticas que podem estar caindo, porque a discursiva vai cair sobre a formação específica, ou seja, a formação de recursos humanos. E aí eu coloquei vários temas e um padrão de resposta, ou seja, o que seria adequado responder. E eu vou passar inicialmente algumas orientações, que esse material já está disponível. Amanhã vocês tiram um tempinho para fazer essa revisão, tá certo? Já está lá no grupo. Mas eu vou reforçar aqui com vocês que é um momento também da gente ir tirando as dúvidas, tá? Bom, primeira coisa que importante é a gente ver essas considerações. A estrutura obrigatória, né? Quando você está fazendo uma discursiva, é importante que você faça a introdução, você faça o desenvolvimento. Você observa aqui que eu coloquei desenvolvimento 1 e 2. Por quê? Porque se porventura a questão te pedir dois tópicos que você vai precisar responder, você coloca 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? E a conclusão. Em outras palavras, introdução, desenvolvimento, conclusão. A professora Ana Shirley orientou: comece pelo desenvolvimento, porque vocês devem ter uma folha de rascunho antes de passar ali a limpo. Então, o ideal é, peraí, o que está sendo pedido no tópico 1, o que está sendo pedido no tópico 2? Normalmente são 2 tópicos, pode vir até 3, mas normalmente são 2. E ali você já vai pensar um parágrafo para responder o primeiro tópico, um segundo parágrafo para responder o segundo tópico, e depois você faz uma introdução e aí fecha com uma conclusão. Essa é a estrutura, tá? Normalmente, a introdução e a conclusão, a gente utiliza menos linhas. Vamos utilizar 3, 4 linhas. Por quê? Para você ter mais espaço para você responder ali a sua discursiva, para responder o que está sendo pedido, tá? No máximo, 30 linhas. No mínimo, 15 linhas. Por quê? Menos de 15 linhas, o examinador vai achar que você não escreveu tão bem. Passou de 30 linhas, você vai ultrapassar o espaço. E o espaço que você vai ter para fazer a sua redação é só naquele espaço, e normalmente vai constar ali no máximo 30 linhas, tá? Então, você não pode passar de 30 e nem fazer menos de 15. Essa é uma orientação aqui importante. Um detalhe importante: o que caracteriza um parágrafo? Aquele recuo. A gente não faz um recuozinho lá no iniciozinho, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aquele recuo que caracteriza um parágrafo. Na hora que você olha a estrutura, você pega uma redação, aí você fala: ah, tá, a aluna botou bonitinho, ó, um parágrafo de introdução, outros 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. E o que está caracterizando esses 4 parágrafos é o quê? O recuozinho inicial, aquele recuo que a gente faz no início ali do parágrafo, tá? É importante que esses parágrafos sejam curtos, evitar fazer o que a gente chama de monobloco. O que é monobloco? É você pegar um parágrafo, escrever ele direto, sem ponto, né? Só com vírgula, e aí fica assim um parágrafo grandão. Eu falei, meu Deus do céu. O ideal é que no parágrafo você tenha 2 a 3 períodos. O que é isso? 2 a 3 frases dentro desse parágrafo, ou seja, uma frase, ponto, é uma frase direta, aí você continua, ponto, para não gerar um único bloco. Por isso a gente chama de monobloco, perde ponto quando a gente faz isso. Então, de 2 a 3 frases ali dentro do bloco, dentro do parágrafo, respondendo ao que está sendo pedido, tá? Então, aqui, ó, evitar monoblocos, aqueles textões, né, sem os pontos. Cada parágrafo deve ter apenas 2 ou 3 períodos, como eu estou falando para vocês, é como se fosse 2 a 3 frases. Período aqui é como se fosse frases. As frases têm que ser direta, objetiva, não precisa ficar dando rodeio, você pode utilizar uma linguagem simples, mas bem direta.
ideias têm que estar claras, sem necessidade daqueles detalhamentos desnecessários. Responder o que se pede, ponto, tá? Outro detalhe aqui importante. Como que você tem que responder os tópicos? Ó, cada tópico, um parágrafo completo. Então, um pedido, um parágrafo. Dois pedidos, dois parágrafos, que vai ser os dois parágrafos de desenvolvimento. Então, o parágrafo deve começar com o que a gente chama de tópico frasal. Eu vou mostrar para vocês, isso ajuda um monte. Porque o examinador, na hora de analisar, ele fala, a aluna está respondendo isso aqui, porque você está repetindo. Suponhamos, está dizendo assim, ó, conceitue recrutamento e seleção. O recrutamento aí você estava assim, o conceito de recrutamento o conceito de seleção o conceito de recrutamento você vai definir, é uma atividade atrativa, convidativa, enquanto que a seleção é uma atividade de comparação e escolha, entende? Como você repetiu o que está sendo pedido, a gente identifica logo que você está respondendo aquele tópico. Por isso que a gente diz que você deve começar com um tópico frasal. Explicar, exemplificar e relacionar. Isso depende do que está sendo pedido, tá? E não, né, enrolar, ficar repetindo ideias para o teu texto não ficar confuso. Padrão visual, então, ó, recuo de 2 a 3 centímetros no início do parágrafo. Vou mostrar para vocês uma coisa, olha só. Vocês vão levar caneta Bic, tem que ser caneta Bic preta, né? Tem que ser uma caneta preta. Cadê minhas canetas, gente? Então, a minha que não é Bic, mas serve. Espera aí, que eu vou pegar a Bic, que aí vocês vão visualizar direitinho. Sábado a gente vai dar várias orientações para vocês em relação a um monte de detalhezinho, né? Quem já fez prova de concurso tem alguma ideia. Quem já fez Enem também, mas tem uns detalhezinhos assim, né? Questão do horário de chegada, não adianta. Eu cheguei só 5 minutinhos, esquece, o portão fechou, você não vai entrar, né? Você vai ter lá toda uma série de ações que eles fazem de segurança, né? Inclusive detector de metal, né? Você vai no banheiro, é detector de metal, volta é detector de metal para entrar na sala, eles são muito rigorosos, questão de relógio não pode, tem que ser tudo transparente, tem uma série de orientações que a gente vai passar para vocês. Mas aqui, para fazer o recuo, o que que eu faço? Ó, tá vendo? Aqui a tampinha da Bic, o recuo para o seu parágrafo é isso aqui, ó. É essa pontinha. Quer dizer, quando eu vou fazer minhas redações, aí eu pego a pontinha, eu coloco ela aqui, eu começo, coloco ela na pontinha aqui do início da folha, e aí o finalzinho dessa tampinha é o recuo, que aí vai caracterizar o parágrafo. Você não pode começar o parágrafo aqui, porque aí, cadê o parágrafo? Parágrafo, o que caracteriza o parágrafo é esse recuozinho, que aí a gente coloca do tamanhozinho aqui, ó, dessa hastezinha da tampa da sua caneta Bic, tá? Para ficar bem bonitinha, fica tudo alinhadinho, certinho. Então tem que estar alinhado desse lado. Aí, ó, terminou aqui, você usou isso daqui, veio até o final, você tá continuando o parágrafo, aí você vem para cá e vai aparecer o recuozinho, né? E aí você tem que ir de ponta a ponta tudo bonitinho, não pode deixar lá aberto, aqui aberto, para a estrutura ficar legal, tá? Então, essa é uma orientação também importante. Então, não pular linha, porque lá na a folha vai ter as linhas, linha 1, linha 2, linha 3, né? Então, não pular as linhas, fazer tudo bonitinho. Letra legível, escrever dentro das margens, não ficar passando dessas margens. A página tem que estar sem borrões, sem sujeira, tem que ter esse cuidado, né? Isso tem a ver com a sua apresentação. Correção de palavra, olha lá. Vamos dizer que você colocou, fez lá a sua discursiva aqui no rascunho, aí você foi passar limpo. Mas na hora de passar limpo, você escreveu uma palavra errada. O que que você faz? Eu pergunto para vocês, o que que você faria? Poxa, tá aqui, mas na hora de passar esqueci o S. Ai, nossa, esqueci, a palavra ficou errada. E agora, o que que eu faço com essa palavra? O que que você vai fazer na hora? E você já está na folha definitiva. O que que você pode fazer, Débora? Josimere e Sara, o que que vocês acham que vocês poderiam estar fazendo? Eu não posso apagar, isso eu sei. Isso, Não posso apagar nem passar corretivo. Eu ia ter isso. que ver se
faltou um S, exemplo, ou um R, sei lá. Ou eu tentar encaixar ali, ou eu não rabuscar. Não é melhor eu deixar assim. Tá, então eu vou falar para vocês a coisa mais assim elegante e Tá, que, ó, pontuação 10. Errei uma palavra. Vamos dizer que era uma palavra que era com 2S, eu coloquei só com S. O que eu não posso fazer? Fazer um rabiscão em cima dessa palavra. Ou fazer aquela gaivota. Sabe quando a gente faz aquela gaivotinha e escreve a palavra atravessada? Tá errado, não pode na redação. Mas o que que você pode fazer que é a coisa mais simples? Você vai passar um risco na palavra, uma linhazinha em cima dela, e vai escrever ela novamente na frente. Você não perde ponto se você fizer isso, tá certo? Mas não não pode sabia. fazer rabiscar, não pode pegar e fazer aquela gaivota, apagar, nada disso pode fazer. É simples, não é super elegante? Nossa, quer dizer que se eu errar, eu passo uma linha em cima da palavra e escrevo ela novamente? É isso que você vai fazer. Eu já fiz algo, por exemplo, quando eu estava fazendo algumas redações, de eu querer escrever uma palavra, mas caraca, como é que escreve essa palavra? Eu com medo de escrever a palavra errada, né? Então, aí, qual é a orientação? A orientação é que se eu não sei como é que se escreve essa palavra, é melhor eu pensar no sinônimo dela. Eu tenho que pensar numa outra palavra para não perder com erro de grafia, porque se escrever palavra errada, claro que vai perder ponto também, né? Então, pegou, escreveu uma palavrinha errada, passa um riscozinho em cima e escreve a palavra na frente e continua a sua redação. Bem elegante, super tranquilo. Então, não rabiscar, não fazer gaivota e não usar corretivo. E apagar, né? Como a Josimere falou, até porque você está escrevendo de caneta e já está na definitiva, tá bom? Foco no comando. Às vezes a gente quer escrever, eu vou escrever um monte de coisa aqui. Não, não é escrever um monte de coisa, você tem que escrever o que está sendo pedido, porque tem um texto motivador e tem lá 2 tópicos. O que está sendo pedido? Eu vou escrever só o que está sendo pedido, não precisa ir além disso, tá? Então, identificar quantos tópicos são pedidos, responder exatamente o que aparece no comando, não copiar o texto motivador. Vai ter um texto motivador, não pode sair copiando tudo, você vai ter que escrever ali com as suas palavras, tá? Não fugir do tema, porque fuga de tema também perde ponto, tá? Coesão e clareza, usar conectivos. Às vezes a gente não sabe, gente, como é que eu vou fazer para dar uma ideia de coerência, né? De fluidez aqui no meu texto. Então, no início, você pode colocar ali, né? Nesse contexto, diante disso, no desenvolvimento, você vai usar, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, o tópico frasal. E lá na conclusão, o último parágrafo, eu vou trazer 2 conectivos que eles são simples e você não vai esquecer. Conclusão, aí você vai dizer, portanto, vírgula, assim, vírgula. Pronto, já sei que é o seu parágrafo de conclusão, que é um conectivo que você está finalizando. Portanto, assim, aí você está fechando, tá? Ocupação de linhas, como eu disse para vocês, não escrever menos de 20 linhas e nem mais do que 30 linhas, tá? Evitar textos muito curtos e evitar ultrapassar o espaço da resposta. Por isso que ali é sempre bom, né? Às vezes, realmente, eu não acredito que o que eles vão pedir seja algo assim, exaurido. Meu Deus, eu tenho tanta coisa aqui para escrever. Não, acho que você provavelmente vai ficar lá entre 20 e 25 linhas, tá? Linguagem adequada, tem que ser formal, termos corretos na área de RH, do tipo QVT, né? Qualidade de vida no trabalho. Se você fosse falar de QVT, vamos dizer que a redação fosse de qualidade de vida no trabalho. Normalmente você tem que colocar qualidade de vida no trabalho, entre parêntese, você coloca QVT, ok? Engajamento, liderança situacional. É assim, se é uma redação sobre conhecimento específico, eles vão esperar que você dê uma resposta com uma linguagem mais técnica.
com uma linguagem do que a gente já aprendeu ao longo do nosso curso, nas diferentes disciplinas. Vou falar de treinamento, vou falar de desenvolvimento, vou falar de QVT, vou falar de liderança, vou falar de motivação, vou falar de carreiras, tipos de carreiras. Então, o texto motivador e os tópicos lá vão direcionar o que você precisa falar, mas a gente procurar utilizar aqueles termos mais técnicos que a gente já aprendeu ao longo do nosso curso, tá? Sem título, não precisa. Eu vou ter que ficar pensando no título. Não, você já inicia pela introdução. Ali na introdução você vai contextualizar a partir do que está sendo pedido, desenvolvimento dos parágrafos em que você vai responder o que está sendo pedido, e a conclusão, ali, fechando ali a tese, né? Uma conclusão simples, direta, usando um conector, um conectivo, trouxe 2, e pode usar um ou outro. Pode usar outros tipos de conectores, se você já tem domínio, tem, mas se não, fecha com, portanto, vírgula, assim, vírgula, e aí faz a sua conclusão. Eu trouxe para vocês lá no grupo do WhatsApp, tem 7 temas. Eu trouxe uma proposta e trouxe um padrão de resposta. Um padrão significa, olha, se eu respondesse dessa forma aqui, eram 10, né? Peguei essas propostas, discorri, fiz bonitinho, e ali eu sei que elas estão corretas de acordo com o que se espera, tá bom? Então, só de ler aquele material, você já tem uma ideia, né? Do visual, dos parágrafos direitinho, isso aqui está respondendo isso, começou com tópico frasal. Eu fiz assim, com muito carinho para vocês. Minimamente você tem que fazer a leitura, tá bom? Não deixe de ler o material. Então, aqui, ó, não usar tópicos, numeração ou subtítulos, isso também. O texto é corrido, gente, porque é um texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não dá para você fazer diferente. Vou colocar aqui, vou enumerar 1, 2, 3. E aí, não, é um texto discorrido, tá bom? Então, evitar isso. E aí, deixa eu só continuar aqui, o último ponto. É a revisão, claro, né? Uma revisãozinha final, dar uma conferida na ortografia, o ideal é fazer isso na hora que você estiver rascunhando, verificar se todos os tópicos foram respondidos, checar se está legal, se está bacana, garantir que está dentro ali dos limites de linha, para você poder passar aqui para a folha definitiva, tá? No sábado eu vou apresentar para vocês, a gente vai ter uma aulinha onde a gente vai mostrar para vocês a gestão do tempo. Quem sabe aqui na sala quanto tempo você vai ter para fazer a prova com as questões objetivas e com a questão discursiva? É uma questão só discursiva. Quanto tempo você acha que você vai ter para fazer a prova? Já sabe? Ó, 4 horas. 4 horas. Muito bem. Ia falar agora. 4 horas, 240 minutos. A gente vai apresentar para vocês como que você vai fazer a gestão do tempo. Como é que eu vou gerir os 240 minutos que eu vou ter para responder 15 questões objetivas de formação geral, 30 questões objetivas de formação específica, que é de RH, e mais uma questão discursiva de até 30 linhas. Então, a gente vai orientar como que você tem que fazer, até como você tem que começar a responder, né? Então, assim, uma aulinha, vai ser uma aulinha bacaninha, era muito bom, realmente, assim, todo mundo que for fazer a prova, realmente ir lá e participar dessa aulinha. Mas eu já estou tão ansiosa que eu vou disponibilizar essas orientações antes para vocês, tá? Já vou colocar ali, porque eu falo assim, oh meu Deus, de nossa diretora, a Solange, eu falei, Solange, mas sábado é na véspera dos meninos. Eu falei assim, não, tem que ser sábado e tal, a gente separa ali uma horinha para a gente poder passar as orientações, né? Mas eu vou passar essas orientações antes, porque a gestão do tempo ela é muito importante, tá? Ó, então passei essas orientações aqui para vocês, que era o que eu estava querendo, partindo ali da aula da nossa querida professora Ana. Aí eu trouxe para vocês um texto motivador, tá? Aqui, como se fosse assim um exemplo. Vamos dizer que essa aqui é a questão discursiva lá da sua
da sua prova, tá? Trouxe um exemplo. A empresa Quality Survey identificou queda na produtividade após perceber que as últimas contratações não apresentavam o perfil técnico necessário. Os gestores relataram que o processo seletivo era superficial e sem análise das competências essenciais e com entrevistas pouco estruturadas. Além disso, os novos colaboradores não receberam treinamento adequado, resultando em erros operacionais, retrabalho e aumento de custos. Existe uma probabilidade muito grande, preste atenção, de a questão discursiva ser um estudo de caso, uma situação problema. Vai vir um caso como esse daqui, poxa, uma empresa que fez um processo seletivo, mas o processo seletivo não foi legal, os profissionais que foram contratados não foram treinados, a seleção em si ela foi falha. Então, é uma situação que eu estou te apresentando. E eu estou cobrando de você aqui qual tema? Ah, recrutamento e seleção, né? Aí diz assim: elabore um texto de até 30 linhas abordando. Eu quero que você fale como falhas na seleção impactam o desempenho e a rotatividade. Olha o que eu quero que você coloque lá no seu texto. Fale como? Como que isso acontece? Como que as falhas no processo seletivo vai impactar o desempenho, ou seja, o trabalho de quem foi contratado, e vai gerar rotatividade, ou seja, entrada e saída de pessoas da empresa, que é o turnover, né? E a segunda pergunta, a segunda tópico que eu quero que você trate é as ações de treinamento que fortalecem competências e melhoram resultados. Eu quero que você fale na sua redação de ações de treinamento que fortalecem competência e melhoram resultados. Tá bom? Aí vamos lá. Vamos aqui ver um padrão de resposta. O que é o padrão de resposta, como eu falei para vocês? Olha, é o padrão ideal. Eu já sei que eu tenho que fazer uma introdução, eu já entendi isso, que eu tenho que pegar e fazer uma introdução, eu tenho que trabalhar um desenvolvimento e eu tenho que fazer uma conclusão. Já entendi que no meu desenvolvimento eu tenho que responder os dois tópicos, ok? Então vamos aqui para minha introdução. Vamos começar a trabalhar aqui minha introdução. Introdução, ela está dizendo o seguinte: e o que eu preciso fazer? Eu preciso, se o tema é seleção, eu preciso começar falando, porque é uma introdução, eu não estou respondendo o que está sendo pedido, só estou fazendo uma introdução. Aí eu comecei assim, ó. A seleção e o treinamento são etapas fundamentais da gestão de pessoas, não é verdade? A seleção é uma etapa importante da GP? É. O treinamento também é? É. Beleza. Pois determino tanto a entrada de profissionais, porque não é assim? O treinamento, ele ajuda na entrada dos profissionais, preparados enquanto desenvolvimento de competências. Deixa eu só trazer aqui, porque eu acho que eu movimentei aqui, pronto. Ó, quanto o desenvolvimento das competências necessárias ao trabalho. Quando esses processos são frágeis, surgem efeitos negativos que afetam o desempenho, qualidade e clima organizacional. Ok? É uma introdução. A situação hipotética está falando de seleção. Eu estou dizendo que a seleção ela ajuda a trazer pessoas para a empresa e que o treinamento ajuda a desenvolver essas pessoas e que quando a seleção e o treinamento são frágeis, impacta negativamente o desempenho, impacta negativamente a qualidade, o clima organizacional, a qualidade na execução do trabalho. Né? Uma introdução, beleza. Agora, no meu desenvolvimento, ok? Agora, no desenvolvimento, eu vou trocar aqui a minha cozinha aqui só para eu mostrar para vocês o desenvolvimento, tá? Então, introdução. Observaram o recuo? Esse recuo que vocês estão vendo aqui, ó,
Agora cresceu demais, só um minutinho. Vou tentar diminuir. Só um minutinho, pessoal. A professora aumentou demais aqui o tamanho da tela. Só um pouquinho. Onde é que tipo, aqui. Tentar aumentar aqui, eu vou passando aqui, ó. Ó, então vamos lá, ó. A introdução, meu primeiro parágrafo, beleza? Só fiz ali uma introdução do que estava sendo colocado. No meu desenvolvimento, eu começo aqui com 2 parágrafos. O primeiro vai responder essa primeira demanda. Qual foi a primeira demanda? Como as falhas de seleção impactam o desempenho e a rotatividade. Eu tenho que responder isso. Olha como é que eu começo. Isso é que eu quero que vocês entendam. Eu estou respondendo primeiro. Eu vou iniciar pelo tópico frasal. Aí eu vou começar assim, ó. As falhas no processo de seleção prejudicam diretamente o desempenho, prejudicam diretamente o desempenho e aumentam a rotatividade. Veja que eu já começo respondendo, e quando eu digo as falhas no processo, lá eu não estou perguntando como isso acontece, aí eu já começo dizendo as falhas no processo de seleção prejudicam diretamente o desempenho e aumentam a rotatividade, pois permitem a contratação de pessoas sem o perfil adequado para o cargo. Processos de análise do chá resultam em colaboradores inseguros, erros operacionais e dificuldade de adaptação. Quando a empresa contrata apenas por afinidade e conduz entrevistas improvisadas, instala-se um ciclo de equívocos que exige novas contratações em curto prazo. Esses erros geram custos elevados e fragilizam as equipes, criando sensação de instabilidade e sobrecarga de trabalho entre os demais membros. Veja aqui que eu respondi ao primeiro quesito, como falhas na seleção impactam o desempenho e a rotatividade. Então, o primeiro parágrafo do desenvolvimento está respondendo ao primeiro quesito, ok? E agora eu vou lá para o segundo. O segundo tem que falar das ações. Então, vamos lá para o segundo. O segundo já começa assim, né? As ações de treinamento. A gente já começa dizendo o seguinte, ó. O treinamento estratégico, porque eu estou falando das ações de treinamento, o treinamento estratégico contribui para melhorar resultados, e fortalecer competências essenciais. E fortalecer competências, pois alinha expectativas, reduz erros e promove aprendizagem contínua. Treinamento planejados torna o colaborador mais seguro e produtivo, ao mesmo tempo em que modernizam práticas e evitam retrabalho,
quando o programa é estruturado com diagnóstico, objetivos claros e conteúdos aplicado à organização, reduz reclamações internas e melhora a qualidade das entregas. Caso um colaborador escreva, olha só que interessante aqui, caso um colaborador escreva, aqui, responsabilidade, observar o que eu escrevi errado, o que você tem que fazer? Você já entendeu. Só passar uma linhazinha em cima e escrever a palavra novamente, escrever a palavra correta. Se na hora do seu texto definitivo errou uma palavra, não faça gaivota, não rabisque, passa uma linha bem delicada em cima da palavra e escreva a palavra correta na frente, tá? Trouxe aqui só como exemplo, tá? Responsabilidade de forma incorreta. Por exemplo, deve corrigir com apenas um traço. Isso aqui, na realidade, é a minha orientação, tá? Deixa eu até pegar... Opa. Trocar aqui a cor para ficar mais claro isso aqui para vocês. Isso aqui é só a minha orientação, Passou um traço na palavra incorreta e você vai conseguir ali resolver. Essa resposta aqui que eu trouxe para vocês, ela vai até aqui, Quando o programa é estruturado com um diagnóstico, isso eu estou respondendo o nosso segundo tópico, tá certo? Estou respondendo o nosso segundo tópico. Objetivo e claro, e conteúdo aplicado à organização, reduz reclamações internas e melhora a qualidade das entregas. Pronto. O final desse parágrafo, que está respondendo ao segundo quesito, ele finaliza aqui, Ele finaliza aqui. Ok? Entregas. Pronto. Tá? O que vem depois é só uma consideração se você errar alguma palavra. Então, olha aqui, vamos lá. Minha estrutura. Eu tenho uma introdução, falando da seleção e do treinamento como etapas fundamentais. Um segundo parágrafo de desenvolvimento, falando das falhas do processo de seleção. Um terceiro parágrafo, respondendo o segundo quesito, que é o treinamento estratégico contribui para melhorar e desenvolver as competências essenciais. E o último parágrafo, que aí eu uso um conectivozinho para finalizar, e aí eu trouxe para vocês aqui, o assim, ou portanto, investir em seleção criteriosa e treinamento contínuo é essencial para garantir equipes mais alinhadas, produtivas e preparadas. Esses dois processos, quando bem executados, reduzem custos, fortalecem o clima organizacional e sustentam os resultados da empresa. Aí eu consegui fechar. Eu estou tentando aqui reduzir isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Aqui vai deixar a tela inteira. Aqui eu não vou conseguir, não. Deixa eu ver se aqui vai agora. Tá. Então, aqui, o que aconteceu? Primeiro material, orientações do que você precisa, cuidados que você precisa, uma proposta e um padrão de resposta. No caso, essa proposta era sobre treinamento e seleção. O outro material que eu disponibilizei para vocês, que é esse material aqui, queridos, olha só, eu tenho uma proposta 1 sobre etarismo no trabalho, que a gente está achando que pode ser que caia, a questão do preconceito em relação à idade no trabalho. Olha o que a gente trouxe aqui para vocês. Uma situação, um problema, porque a gente acredita muito que a banca vai colocar uma situação em problema e vai pedir para você falar alguma coisa. Aí vem lá, pedindo para você falar o que é etarismo e como ele se manifesta, 2 ações de RH capazes de promover integração. O que você vai fazer? Olha o padrão de resposta bem bonitinho para você. Introdução,
desenvolvimento, respondendo ao primeiro quesito, mais um parágrafo respondendo ao segundo quesito e uma conclusão. Só a leitura desse material aqui, gente, uma leitura, sabe, atenta. Se porventura cair um tema desse, você já está bem familiarizado. E o fato de você ler te ajuda na hora de você pensar, tá? Já vou ter que preparar 4 parágrafos, uma introdução, uma conclusão. Tenho que cuidar da estrutura disso aqui. E aí, se porventura cai um tema que você não tenha tanto domínio, o fato de você ter clareza da estrutura, do que você tem que escrever, e dificilmente o tema você não vai saber nada sobre ele. Com certeza você tem uma ideia, porque é tema de recursos humanos. Recrutamento, seleção, qualidade de vida, treinamento, desenvolvimento, carreira, né? Questões que têm a ver com o nosso cotidiano, qualidade de vida no trabalho, segurança no trabalho, são temas relativos ao nosso cotidiano, tá bom? Aí vamos lá, ó, a segunda proposta, geração Z. E a questão as equipes multigeracionais, né? Várias idades, é um tema também interessante. Tem uma situação, problema, e ali está pedindo para você falar, ó, as principais características comportamentais da geração Z, estratégias de liderança que podem favorecer o engajamento em equipes que têm pessoas de várias idades, né? Multigeracionais. Olha que bonitinho, uma introdução, o desenvolvimento em que você vai responder o que está grifado em amarelo é o tópico frasal. Tá, o que está sendo pedido no quesito 1? A geração Z apresenta comportamentos característicos como domínio tecnológico, que são as gerações mais recentes, né, as mais modernas, preferência por feedback, constante e necessidade de propósito de trabalho, por exemplo. Lá no desenvolvimento do parágrafo 2, que é o segundo quesito, para promover engajamento entre diferentes gerações. É isso que está pedindo lá. O que você vai fazer para promover engajamento entre as diferentes gerações? Aí você começa o segundo parágrafo do desenvolvimento com esse tópico, ou seja, trazendo o que está sendo perguntado. Para promover engajamento entre diferentes gerações, líderes devem adotar estratégias de gestão flexível, transparente e baseada no diálogo. E depois você fecha, ó, conclusão. É um padrão que eu estou trazendo aqui para vocês. Olha a proposta 3. Ações intergeracionais, mais uma proposta sobre como fazer para interagir pessoas de diferentes idades. Novamente, uma introdução, o desenvolvimento, você respondendo os 2 tópicos e a conclusão. Tipos de carreira. A gente teve uma aula falando de tipos de carreira, carreira tradicional, proteana, carreira sem fronteira. Só de ler o padrão de resposta você aprende também, né? Ainda tem isso, porque se não cair como uma questão discursiva, pode cair como uma questão objetiva, com 4 alternativas em que você vai ter que escolher uma delas, a correta. Então, a leitura disso aqui é muito legal, tá, gente? E aí, vamos lá, saúde mental e doenças psicossomáticas, né? Tá muito em voga falar disso, aí, os problemas de saúde que vão surgindo quando o profissional está executando o seu trabalho. Então, aqui também a gente fala, pede, por exemplo, conceito de doenças psicossomáticas e sua relação com o ambiente de trabalho, ações de RH para prevenir absenteísmo, ou seja, horas não trabalhadas, faltas justificadas, não justificadas, saídas antecipadas. E como prevenir também a rotatividade? Porque muitas vezes as pessoas não ficam nas empresas, né? Elas não estão satisfeitas e elas saem. Então, é um texto também que eu trouxe aqui para vocês, explicando exatamente o que está se pedindo. Tudo que está grifado em amarelo está no desenvolvimento, é a resposta, é a maior atenção que o corretor vai dar, tá, gente? O corretor, a primeira coisa que ele olha é no desenvolvimento, porque no desenvolvimento é que tem que estar as respostas do que está sendo pedido lá na situação. Estilos de liderança, aqui também esse texto ficou bem legal, né? Trago uma situação hipotética, peço para você fazer a diferença entre liderança autocrática. Qual a diferença de uma liderança autocrática, uma democrática, uma autocrática, uma liderança transformacional? Por que a liderança situacional é adequada, né, no cenário atual? Porque ela é mais flexível, ela se adapta, né, ao contexto.
Novamente, ó, uma introdução, respostas no desenvolvimento e uma conclusão. E o penúltimo tema que eu trouxe para vocês é comunicação não violenta. É um tema também importante para a parte de gerenciamento de conflito. O que é uma comunicação não violenta? Trago também People Analytics. No nosso edital, fala-se de sistema de informação gerencial. E hoje, o que está mais em voga, é que com os avanços tecnológicos, com inteligência artificial, aí fala-se muito, né? Caiu na prova do CNU, fala-se muito de People Analytics. Aqui também tem uma explicação, porque na realidade, People Analytics é analisar dados, input, entrada, processamento, saída de dados trabalhados, construídos, gerando informações para tomada de decisão. Então, o People Analytics procura fazer diagnósticos, compreender, cruzar dados, cruzar informações para gerar informações necessárias para a tomada de decisão estratégica em gestão de pessoas. Então, aqui também a gente traz um padrão de resposta, respondendo o que é a comunicação não violenta, para o gerenciamento de conflito dentro das organizações, falando do People Analytics, que utiliza dados, estatísticas e modelos preditivos, ou seja, para predizer, trazer informações para que os gestores possam tomar decisões estratégicas em gestão de RH, ok? Então, tá aqui, ó, várias propostas, 7 propostas, né? Então, a leitura disso daqui vai ajudar bastante vocês. Bom, vocês conseguiram compreender aqui, conseguiram fazer aqui um raciocínio com a professora? Deixa eu fechar isso daqui, porque eu quero conversar com vocês. Para a gente aproveitar também, tirar aí algumas dúvidas, né, e tudo. Vocês conseguiram ter uma ideia do que é essa discursiva? Conseguiram compreender a importância da estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão? E que é no